Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. E hoje, continuando a falar dos crimes contra a honra, hoje nós vamos tratar de disposições comuns aos crimes de calúnia, difamação e injúria, peculiaridades destes crimes, artigo 141 e seguintes do Código Penal. Bem, pessoal, vocês sabem que os crimes contra a honra são calúnia, difamação e injúria, não é? Que estão, respectivamente, nos artigos 138, 139 e 140, abordamos no podcast anterior. E a partir do artigo 141, o Código Penal trata de disposições comuns aí a respeito desses crimes. No artigo 141, causas de aumento de pena, muito importante, com novidades, inclusive, bastante recentes. No artigo 142, fala da exclusão de crimes, os casos em que os crimes não são punidos. No 143, nós temos a retratação, a possibilidade de retratação, e nós vamos ver quais os crimes que cabem em retratação. E no artigo 145, nós temos a ação penal. Então vamos à redação dos artigos. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1º, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2º, contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4º, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Parágrafo 3º, se o crime é cometido contra a mulher por razões das condições de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Exclusão de crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1º, a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2º, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3º, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1º e 3º, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo, aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, nos casos do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º
do artigo 140 deste Código. Muito bem, pessoal, então vamos analisar por partes. No artigo 141 temos as causas de aumento de pena. Percebam que, de uma maneira geral, a pena de calúnia, difamação e injúria pode ser aumentada de 1/3 em algumas situações, né? Presidente da República, chefe de governo estrangeiro, funcionário público, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, salvo no caso da injúria relacionada ao deficiente, né, ao idoso, e também na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Antigamente, quando se tratava de crimes pela internet, por exemplo, se utilizava esse aumento de pena do inciso 3º. Hoje não mais, hein, pessoal, porque existe uma regra especial no parágrafo 2º do artigo 141, que fala que se o crime for pela rede mundial de computadores, né, ou cometido em redes sociais, né, a pena aplica-se em triplo, não 1/3 a mais, e sim o triplo, é muito maior. Agora, se a pessoa praticar o crime, por exemplo, numa sala de aula, né, ou num aglomerado de pessoas, numa festa, por exemplo, aí aumenta 1/3, de acordo com o artigo 141. A pena será dobrada se for por paga ou promessa de recompensa, né, alguém que humilhou outra pessoa amando ou para ganhar dinheiro com aquilo, ou também no caso das condições do sexo feminino. A lei que criou o crime de feminicídio no artigo 121A também criou esse aumento em dobro da pena quando o crime contra a honra for contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Já no artigo 142, nós temos as causas de exclusão do crime. Perceba que não se pune a injúria e a difamação, a calúnia se pune. A exclusão é para injúria e difamação se a ofensa for irrogada em juízo, uma discussão judicial, por exemplo, uma crítica de obra, né? Desde que essa crítica não seja com a intenção mesmo de injuriar ou difamar o autor, né? E o conceito desfavorável de funcionário público, muitas vezes num parecer ali de um funcionário público, a crítica fica bastante pesada, mas não é punida desta maneira. Agora, claro, quem deu causa à crítica do funcionário público ali, o parecer e também a ofensa em juízo, pode responder pela injúria e difamação, se der publicidade. Quando se trata de retratação, a retratação é possível para calúnia e difamação, não na injúria. Por quê? Porque calúnia e difamação são questões objetivas, não tem o subjetivismo da injúria. Por isso que na injúria não cabe retratação, voltar atrás, dizer que errou, né, pedir desculpas, mas na calúnia e na difamação cabe sim. E se a ofensa foi praticada por meio de comunicação, e se a vítima quiser, a retratação também tem que ser por meios de comunicação. No artigo 144 se fala do pedido de explicações. Pedido de explicações, pessoal, é uma providência que antecede a própria ação. Então, pode ser que a ofensa, a calúnia, a difamação, injúria, não esteja muito clara se a pessoa quer ofender, não quer ofender. Então, como uma medida preparatória, que é bastante interessante, antes de entrar com a queixa-crime, no prazo, não esperando escoar o prazo ali para a decadência, né? Porque o fato de pedir explicações não suspende nem interrompe o prazo para entrar com a queixa, mas pode ser pedido sim, desde que esteja no prazo, o pedido de explicações antes mesmo de entrar com a queixa, artigo 144. No artigo 145 é uma verdadeira aula de ação penal, porque, em regra, pessoal, os crimes contra a honra são de ação privada, procede-se mediante queixa, mas pode ser pública incondicionada, no caso de injúria real, né, quando tem a violência ali e gera lesão corporal, certo? Pode ser pública condicionada à requisição, quando a vítima for presidente da República,
ou também chefe de governo estrangeiro, e pode ser pública condicionada à representação. E isso, no caso da vítima ser funcionário público, ou também no caso da injúria praticada por questões de religião, questão da pessoa idosa ou com deficiência, isso depende também de representação. Enfim, pública incondicionada, condicionada à representação, requisição ou a regra geral, que seria ação penal privada. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.